Devido a uma oscilação na rede elétrica, perdemos os 4 primeiros minutos de gravação do podcast com o Coronel de Polícia Militar Sandro Heleno, comandante da 15ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais. Pedimos a todos desculpas pelo ocorrido. Agradecemos a compreensão de todos. Estou como um pedaço do paraíso na Terra. Olha, é sério que você enxerga Teófilo Otoni como um pedaço do paraíso realmente na Terra? Sim, sem dúvida. Tá. Qual é a sua visão, então? Traz pra gente essa visão sua da nossa cidade. Eu sou idealista. E uma pessoa idealista, ela considera muito as suas raízes, os seus valores, a sua construção como pessoa, a sua, portanto, identidade. E quando eu falo de Teófilo Otoni como um pedaço do paraíso na Terra, eu estou fortalecendo a minha identidade, a identidade do nosso povo. E eu queria, inclusive, ampliar, né, o Nordeste de Minas como um pedaço do paraíso na Terra. Porque quando a gente saiu, a gente ainda tinha uma perspectiva menor, pensava apenas a cidade de Teófilo Otoni, e eu volto hoje como coronel comandante da 15ª Região de Polícia Militar. E a 15ª são 60 municípios, é todo o Nordeste de Minas. Mas nós temos uma característica, uma peculiaridade muito própria. Eu digo que se, de algum modo, nós temos alguma escassez de recursos naturais, talvez o principal deles, água, né, que representa riqueza, nós temos um povo muito rico. Um povo muito rico na sua diversidade, um povo muito rico na sua capacidade de inventar e de se reinventar e de criar. A cultura dos vales é uma cultura muito rica e é nesse sentido que eu me energizo pensando, quando eu estava fora, na nossa terra e agora voltando, né, para a nossa terra. Coronel, nos bastidores ainda, a gente estava falando, né, sobre essa impressão, né? Qual é a imagem, né, que o senhor gostaria de deixar sob o seu comando aqui? Então, assim, traz para a gente isso, porque eu acho que é interessante o pessoal também entender o que né, Pois vem é. junto com você. Ô, Roberta, você sabe que eu tenho ouvido muito essa coisa de, nossa, sou o primeiro comandante da 15ª Região, coronel da Polícia Militar, sendo do Vale, sendo de Teófilo Otoni, sendo da nossa região. E é muito bacana, porque quando a gente ouve isso, as pessoas estão olhando o palco. Mas a vida, ela acontece nos bastidores. Verdade. Então, tendo a consciência disso, até pela minha trajetória de 28 anos como policial militar, eu tenho muita consciência dos bastidores. Os bastidores é que estão os desafios, é que nós temos uma exposição com as nossas limitações, e essa exposição ela é diária. Então, esses bastidores e a consciência desses bastidores me traz muito forte o senso de responsabilidade. A minha consciência hoje é clara de que, pelo tempo que o comando da instituição continuar confiando na gente como comandante regional, 1 ano, 2 anos, eu sei que o legado do nosso comando, como um comandante que... O que se espera de uma pessoa que volta para Teófilo Otoni para comandar a região? Que tem um senso de pertencimento diferenciado. Sim. E que, por isso, entregue, como nós tivemos ótimos comandantes anteriormente, eu tenho que entregar no mínimo que eles entregaram, mas num momento diferente, com desafios diferentes, né, com recursos diferentes. Então, o que eu realmente espero é que o futuro, essa página que a gente começa a escrever com toda a nossa equipe, com toda a sociedade do Nordeste Mineiro, fique registrado. Tinha um grande senso de pertencimento, pegou toda a sua experiência de uma carreira e de uma trajetória fora da região e entregou o seu melhor, deixou um grande legado. Foi uma pessoa, um comandante, que tornou a Polícia Militar ainda mais próxima do cidadão nordestino mineiro. Quando você traz algo dos bastidores, quando você fala dos bastidores, eu tenho uma curiosidade para saber, porque, assim, né, situações inusitadas também, né? O que você daria luz, o que você tornaria público, o que você traria, né, para o conhecimento das pessoas de algo que aconteceu com o senhor nos bastidores e que ficou registrado na sua vida? Nossa! Você falou do ponto de vista profissional? Profissional e pessoal. Nossa. A gente vai dar umas cutucadinhas, porque eu sei que também tem um pouquinho de coach, tem coach aí também, né, gente? Então a gente quer saber mais. Ai, olha só, eu acho que eu vou destacar aqui, realçar
em prol da missão policial militar, eu acabei abrindo mão, e a gente abre mão constantemente de um monte de coisas. Não sou só eu, é o policial militar, e eu vou falar da nossa classe. Nós temos um senso de dever muito grande, e um senso de buscar cumprir a missão, independente do sacrifício. E quando eu atendi um convocado, ou uma convocação, no ano de 2002, para ir servir em Belo Horizonte, naquela época, para servir na Academia de Polícia Militar, trabalhar com a formação dos nossos soldados, dos nossos sargentos, dos oficiais da Polícia Militar, eu abri mão da convivência de grandes e velhos amigos, eu abri mão da convivência com a parentela mais próxima, meus pais, irmãos, amigos, e abri mão de ter esse contato e essa qualidade de vida que só a nossa terra proporciona para a gente. Eu falo a nossa terra como um nativo da terra. Eu acho que essa é o maior desafio. Foi o maior desafio. Foi o maior desafio. Agora, superação é todo dia. É todo dia. Nós desenvolvemos uma capacidade grande de trabalhar sob pressão, né? O que também nos deu a possibilidade de nos desenvolver como solucionadores de problemas. Eu até falo, Guilherme, Roberta, eu até falo o seguinte, que o policial militar, que ainda não descobriu o prazer de resolver problemas das pessoas o tempo todo, ele pode repensar a profissão que ele está. É o dia a dia da polícia. É o dia a dia. É fazer isso, é resolucionar problemas. Né? Mas assim, a nossa atividade ela é uma atividade de muita pressão, né? De muita pressão. E quanto mais você avança na escala hierárquica, maiores poderes, mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Aí você traz também aquela questão da resiliência, né? A importância também da gente estar bem resolvido com a gente mesmo, sim, aquela questão do domínio que a gente falava agora há pouco, das emoções, para também saber lidar com o problema dos outros. Eu vou gerar uma polêmica no que eu vou falar aqui agora, mas eu acho que... Mas a gente gosta de polêmica. Olha, eu vou falar uma coisa contigo. Na verdade, eu vou falar com toda a audiência. Nós vivemos para viver... Desculpa, corrigindo. Nós vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver? Ultimamente, eu acho que a gente está trabalhando para viver. Pois é. Não é verdade? Sim. Eu defendo que nós vivemos para trabalhar. Peraí. Mas a família não é mais importante? Deus não é mais importante? Na verdade, eu acho que quem já encontrou o propósito sabe que o seu propósito está ligado, e muito ligado com o seu trabalho. Está muito ligado com a sua profissão. No meu caso, propósito, alguma palavra que as pessoas têm dificuldade para resumir. E de conseguir captar, porque até hoje, você me permite, eu sinto em mim, nós vamos gerar uma discussão realmente aqui agora, eu sinto em mim essa questão do propósito. Eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei o que eu gosto, o que eu almejo, mas às vezes gera aquele ponto de interrogação. Mas peraí, eu estou no caminho certo? É isso mesmo? Então eu acredito que ainda não estou no meu propósito. Então não está bem... ao mesmo tempo que eu sinto que isso está bem solucionado, resolvido para mim, mas eu passo por determinada situação, aquilo me traz uma dúvida. Bom, eu vou trazer uma perspectiva diferente um pouco, então, que une tanto a visão do coronel quanto a sua visão. Que no final das contas, todos nós vivemos para servir. Isso. Porque às vezes você não encontrou o seu propósito de trabalho, mas todo o trabalho, toda a nossa função social é para servir. Você, quando você faz alguma coisa para... Quem não serve para viver, não vive... Não, quem não vive para servir, não serve para viver. Porque tudo que você faz hoje, por exemplo, eu que te conheço, você faz hoje pensando em dar um futuro bom para sua filha. Você está servindo ela. Eu, por exemplo, eu não tenho filho, mas tudo que eu faço é pensando em servir minha namorada, minha família, minha tia, minha sobrinha. Assim como entra a questão do trabalho, que a polícia... Ô Guilherme, é impressionante como que houve essa sinergia, essa comunicação mesmo de pensamento. Porque, para mim, propósito é essa palavra de 6 letras. Servir. Olha só, se a gente pensar... Se a gente pensar essa xícara, ela é criada para servir. Ela serve para o quê? Ela tem propriedades dela
que a qualificam a ser um recipiente de líquidos. Quente, frio, tal. Então, o propósito dela é servir como um recipiente de líquidos. Então, olha só. A consciência das propriedades que possibilitam ela cumprir o propósito dela é o que nós precisamos ter. Nós fomos criados, cada um de nós fomos criados de forma única. Coronel, só afasta só um pouquinho o microfone aí para não dar um... Isso, beleza. Cada um de nós foi criado de forma única. Para você saber para o que você serve, é fundamental que você tenha autoconhecimento. Quais são as habilidades que eu possuo, que eu nasci com elas? Quais são as minhas vulnerabilidades? De que forma eu posso neutralizar as minhas vulnerabilidades e potencializar as minhas habilidades? Geralmente, a neutralização de vulnerabilidades é desenvolvendo novas habilidades que te ajudam a neutralizar seus pontos fracos. Para o quê? Para servir para o meu propósito. Aí, falando do trabalho, essa clareza me veio quando eu entendi, logo no início da carreira, nos primeiros anos na carreira, que o meu propósito havia me encontrado na Polícia Militar. Eu não tinha uma clareza com 20 e poucos anos. Ele te encontrou, não foi você que o encontrou. Isso é muito interessante. É muito interessante. Então, assim, com poucos anos de policial militar, ainda na dúvida, eu que a minha formação inicial é ciências exatas, professor de matemática, né? A minha formação inicial é essa, na FENORD, na FAFITO. Né? Eu entrei na polícia já entrando no segundo ano de matemática na época. Então, a minha questão era a docência. Era isso. E aí, por uma necessidade, eu ingresso na Polícia Militar, acesso ao concurso público, e passo no concurso soldado aqui, no 19º Batalhão, aqui em Teoflotone, no ano de 93, 94. Nos primeiros anos, você fica se questionando. Esse trabalho, o que eu dedico mais de 1/3 do meu dia, me faz realizar o meu propósito? Bem, mas qual é o meu propósito? Eu fui criado por Deus para quê? Para quê? Para que eu sirvo? Né? E aí, em poucos anos, a minha identidade, ligando-se totalmente à identidade organizacional, e quando a gente fala de identidade, a gente está falando de valores, a gente está falando de missão e a gente está falando de visão. Sim. Então, rapidamente, bateu. Quando bateu, o propósito me encontrou. Você servirá para transformar a vida de pessoas, para propiciar crescimento das pessoas e também para crescer, você enquanto pessoa, através da Polícia Militar, por meio do seu trabalho, servindo e protegendo a sociedade. Então, acabou. Eu acho que quando você encontra isso por meio, o trabalho é essa ferramenta de dignidade, né, nesse sentido que o trabalho dignifica o homem, porque te possibilita participar da vida em sociedade, influenciando e sendo influenciado por essa vida em sociedade. Troca. É uma troca. Então, assim, eu sirvo para proporcionar um ambiente mais seguro para as pessoas viverem e empreenderem. Eu tenho essa consciência. E é para isso que serve a Polícia Militar também. Então, casou o propósito institucional com o propósito do Sandro Heleno. Foi de encontro. Isso aí é muito bom, porque aconteceu, fluiu, né? E na maioria das vezes, acho que as pessoas confundem também muito essa questão do propósito, está muito relacionado à questão da área profissional, né? E o propósito, ela vem muito de encontro também com o seu pessoal. Eu estou feliz com isso, né? O meu profissional está refletindo no meu pessoal também. Eu estou bem com isso? Nossa, o tempo todo. Não é? Eu andei dando uma stalkeada lá no seu Instagram. Mas pode aberto, inclusive. Não. Você está me seguindo? Tô, agora eu vi lá que você colocou seguir, eu já estou lá seguindo, né? Não. Tem que seguir. Tá vendo? Todo mundo ligado na rede social, gente. Mas assim, eu acho legal, e você vai falar, mas eu acho legal porque daqui a pouco, assim, querendo ou não, de algum modo, você está criando conteúdo, você está disponibilizando conteúdo. Sim. Os meus resultados, a minha experiência, seja no campo pessoal ou profissional, só de eu postar, fazer um determinado post,
Inclusive, ontem eu fiz um post dos meus 20 anos de casamento. Chique demais. A instituição família, a instituição... Aquela Olha, foto são seus filhos naquela foto? Uai, eu acredito que sim. O senhor postou lá no Stories ontem. Foto, Roberto, o que ele tá falando? O senhor postou nos Stories ontem, comemorando aí seus, Acredito que seus sim, 20 foi anos. ótimo. Mas foi bom, Ô, Coronel, mas aí, aproveitando que eu estava falando, a questão que eu estava stalkeando, eu vi que você postou lá, tudo posso naquele, né, uma frase bíblica, tudo posso naquele que me fortalece, e você disse que ali foi uma mudança do seu mindset, né? Esse ali foi o seu mindset. O que representa essa frase? Em qual momento ela se encaixa na sua vida que você falou assim, essa frase realmente agora fez sentido para mim? 14 anos de idade, eu vivi uma experiência de um fracasso, aí é uma coisa muito íntima, pouco, né? É uma coisa íntima mesmo. Sim. Mas eu me senti um fracassado num determinado dia, no meu 14º ano de vida. Adolescente. Adolescente. E aí, naturalmente, eu busquei refúgio na fé. Eu sou cristão, e independente, religião, eu sou muito pouco religioso, tá? Eu já vou declarar, viu, Roberto? Muito pouco religioso, mas eu sou cristão. Sim. E eu exerço a minha fé com muita fé. E aí, buscando recurso na Bíblia, que para mim é o maior livro que se tem, histórico, filosófico, sagrado, enfim, eu apropriei de Filipenses 3,14, se eu não estou enganado, ou seja, a carta aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo, que eu gosto até de me referir, filósofo Paulo de Tarso, quando ele escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 14, ele fala, é um trechozinho, está dentro de um contexto, mas ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, naquele momento, eu falei, o que eu quiser, eu vou realizar, em todas as áreas da minha vida. E isso é importante, porque se você tem a consciência de que realmente você pode tudo, você pode, inclusive, sonhar o que você quiser. E ilicitamente perseguir os seus sonhos. Então, a partir dali, eu falei assim, eu só vou definir como. Então, uma criança, praticamente, adolescente, 14, 15 anos, virou uma chave, e eu falei, eu só tenho que estabelecer os projetos, sonhar, estabelecer os projetos, pagar o preço, cumprir metas, e eu vou realizar o que eu quiser, o que eu precisar. Então, naquele momento, eu não tinha ainda a perspectiva de construir uma família. Muito novo, né? Eu não tinha perspectiva de ter filhos, mas eu fui. Eu só sabia de uma coisa. Numa sociedade oligárquica, né, como é a sociedade brasileira, não estou falando da sociedade teoflotonense, uma sociedade oligárquica, um cidadão de Teófilo Otoni, da Vila Barreiros, né, filho de seu tio e dona Zina, falou, eu vou buscar. Isso é bonito, isso é legal. Né? E paralelo a isso, a minha mãe, que é a maior presença emocional na minha vida, ela instalou o chip, campeão, vencedor. Meu filho, você vai conquistar o que você quiser. A minha mãe fez isso. Se o meu pai é uma presença muito forte como provedor e disciplina, né? A minha mãe era a visionária, era a presença emocional, então não tive nenhum tipo de carência emocional, né? E avancei. E aí, claro, como é que eu entendi que seria o projeto para a minha vida? Estudar. Eu conquistaria, avançaria em todos os campos que eu pretendia avançar e queria avançar e quero avançar através do estudo, através da persistência, da determinação, do foco, né? E uma mensagem assim, que eu acho bem interessante deixar para a nossa audiência, a audiência de vocês e minha. Olá, viu? Chico? Tá integrando aí o engajamento. Essa audiência dele, lógico. Uma mensagem que é interessante é o seguinte, se é possível sonhar, é possível realizar. E nós viemos, acho que qualquer ser humano veio com uma unção de governo. Só que a gente não sabe. As pessoas não sabem. Então, quando eu conto essa história aqui, sinceramente, eu procuro aproximar, por isso me está aproximando o cidadão, o ser humano Sandro Heleno, que é um gestor de segurança pública,
que é um comandante da Polícia Militar, mas que é um ser humano comum, é um brasileiro comum. Eu vou entrar um pouquinho mais. Fala pra gente mais quem é o Sandro Heleno, na sua pessoalidade. Pois é, então assim, eu falei, né, que falar que eu sou cristão é importante, porque a base valorativa, a minha ética, está muito atrelada à ética cristã. Filho de seu Tião e Dona Zina, esposo da Daniele Chaves, nós completamos ontem 20 anos de casado, pai da Stephanie, 18, do Davi Heleno, 17, da Sofia Helena, 8. Uma pessoa extremamente apaixonada pela vida, uma pessoa que tem consciência de que o seu propósito está atrelado a uma unção de governo, e que tomou posse muito cedo de todos os sonhos de Deus para a sua vida. E os sonhos dele são muito maiores do que os nossos. Quais são os seus sonhos? Qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho e objetivo de vida é realmente desenvolver pessoas. Inicialmente, eu comecei pensando como professor, atuar no magistério. E aí, na Polícia Militar, eu continuei trabalhando no magistério, mas numa lógica de pedagogia da cidadania, que é de uma profundidade enorme, né? E é assim que eu vejo, desde sempre, o cidadão policial militar, um pedagogo da cidadania. Avançando um pouquinho mais disso aí, para a gente entrar também em polícia de proximidade. Pedagogo da cidadania por quê? Porque o cidadão, onde quer que ele esteja, ele está sob o governo do Estado. O Estado, esse ente abstrato. Mas o que é o Estado em concreto para o cidadão? Na maioria das vezes, e para a maioria da população, a polícia militar, o policial militar. A expressão de força do Estado por meio da sua polícia ostensiva, preventiva. Então, nós temos... A execução desse contrato social, né? É disso que a gente está falando. E o policial militar, com essa consciência, ele se torna um pedagogo da cidadania. Ele promove a cidadania, ele ensina a cidadania e ele propicia as pessoas, aparelhando-as com um instrumental para a participação social. Pensando, primeiramente, em segurança pública. Eu acho interessante quando a gente vai divulgar, né, indicadores de segurança pública, ou a incidência criminal está caindo, ou está aumentando, não importa. Mas, assim, gente, não é um trabalho só da Polícia Militar, não é um trabalho só do sistema público de defesa social, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros. Não! É, sobretudo, um trabalho da sociedade. Se a gente hoje, na nossa região, a gente está aí entrando no 5º ano de redução criminal, a sociedade está participando. Ela tem responsabilidade nisso, nesses números positivos também. Como o contrário, se os números fossem negativos, ela também teria participação. Vocês compreendem? Na verdade, muito se responsabiliza a polícia por essa variação, aumento, a diminuição de crime, todos esses índices da segurança pública, mas, na verdade, a polícia é mais uma variável, né? Que, tudo bem que é o executor da lei, mas quem tá fazendo tudo isso é a população. É o civil, né? Vamos dizer assim. Eu acho que responsabilizar a gente como representante do Estado é legítimo. É legítimo. É o contrato social, Eu entrego parte da minha autonomia privada, inclusive com recursos, impostos e tudo, e eu quero um retorno. E cobrar esse retorno no Estado democrático é extremamente saudável, né? Agora, quando a gente fala de segurança, de um ambiente de proteção social, o cidadão ele é muito importante. Pensemos que em regiões onde as pessoas são mais desenvolvidas culturalmente, ela tem a consciência e essa consciência faz ela adotar medidas de autoproteção. Quer ver? Eu vou pegar um conto infantil, que se eu não estou enganado, o autor é neozelandês, eu acho, Chapeuzinho Vermelho.
Não me lembro aqui agora exatamente, não. Então, me deem um benefício da dúvida, Sem tá? problema. Chapeuzinho Vermelho. Olha para você ver como que o negócio é interessante. Esse conto, essa história ela é contada e lida para as crianças, já na formação primária. Chapeuzinho Vermelho, vítima em potencial. Lobo mau, autor disposto. Floresta, o ambiente favorável. Falei da teoria do crime. O crime acontece com a reunião de 3 elementos: o queijo, o rato e o ambiente. A vítima em potencial, o autor disposto e o ambiente que favorece. Então, é a influência nossa nesses 3 elementos que faz a gente prevenir. Eu estou falando aqui de ciência. Eu estou falando de gestão estratégica de segurança pública. Nós não podemos viver numa sociedade ainda onde o cidadão vê uma dupla de policiais ali na Praça Tiradentes, ou vê uma viatura patrulhando, e não acha que tem uma ciência por trás daquilo ali. Tem um motivo, tem um propósito. Tem gestão. Tem gestão. Então, quando eu falo do cidadão importante, você imagina, Chapeuzinho Vermelho com mais consciência, eu tenho que adotar medidas de autoproteção, eu tenho que retirar elementos de vulnerabilidade, determinado horário, determinado local, ermo e tal, eu vou estar mais exposto. Ele consciente, ele adota medidas de autoproteção. Quer ver? Vamos para o trânsito. Numa cidade espetacular, o poder público fez tudo o que era possível para ele. Colocou a sinalização do semáforo, placa sinalizadora, faixa de pedestre. Ainda assim, o cidadão vai ter que chegar na faixa de pedestre, para atravessar a rua, verificar se não tem nenhum carro vindo, verificar se o sinal está permitindo, inclusive, ele atravessar e atravessar. O que adianta toda a estrutura ter sido construída pelo Estado se o cidadão não adotou o que era de responsabilidade dele? É disso que eu estou falando. O cidadão mais bem informado sobre segurança pública, ele adota medidas de autoproteção. E serve de câmara viva. Gente, as coisas estão acontecendo nos bairros, nas ruas, na cidade. Nós temos um efetivo considerável de policiais militares, mas todo o nosso povo, toda a nossa população mobilizada, participando das nossas redes de proteção preventiva, trazendo informações para a gente por meio do Disque Denúncia Unificado, DDU 181, onde é assegurado para ele, inclusive, o anonimato. O cidadão, usando dessas ferramentas que estão disponíveis para ele, ele potencializa a nossa atuação. Deixa eu aproveitar que eu falei do 181, do Disque Denúncia. Todas as denúncias que chegam para a gente, por meio do 181, nós checamos todas. A nossa meta é checar 80% das denúncias. Nós checamos 100%. Sabe o que é interessante? Desse universo de denúncias que nós tivemos em 2021, quase 50% nós tivemos resultado. Então, nós apreendemos arma de fogo, nós apreendemos droga, nós capturamos indivíduos que estavam com mandados foragidos da justiça, nós prevenimos crimes. E quem participou? Quem foi fundamental? O cidadão. Prestando informação. Eu avalia que hoje, essa é no nosso ambiente aqui, na 15ª região, que está contemplado pelo seu comando, esse seria o maior desafio hoje, essa participação da população para aumentar a efetividade do trabalho da polícia? Sem dúvida. E já complemento também, existem campanhas já que serão trabalhadas nesse sentido também? Nós estamos elaborando um plano de comando, que eu estou trabalhando ele inicialmente para o biênio 2022-2023. E dentro do nosso plano tem as áreas estratégicas de gestão. Uma delas é comunicação. Esse evento aqui já é fruto do trabalho da nossa assessoria de comunicação organizacional. E nós vamos desenvolver campanhas, vamos avançar com campanhas em todos os ambientes da nossa sociedade, dos 60 municípios, e vamos avançar. Então, nós temos um desafio de ampliar as nossas redes de proteção preventivas. As redes de proteção preventivas são um aparelho, ou um instrumental que nós temos de mobilização social e de treinamento e instrução dessa sociedade para exercer o quê? Cidadania. Para a segurança pública. Então, a partir disso aí, nós pretendemos
ampliar e aumentar a utilização do 181 por meio da nossa população. O 181 é só um exemplo. Até porque a gente gostaria que as pessoas continuassem deixando o 190 para emergencial. E tem informação que ele passa pelo 190 e acaba ocupando ali uma demanda que seria para uma atuação emergencial. 181. Mas 181 não é o único mecanismo. O cidadão convivendo com a polícia militar, convivendo conosco, ele passa essas informações na convivência, não apenas 181. Então, nós temos um modelo de polícia de proximidade, onde nós trabalhamos aqui em Minas Gerais, e a gente vem avançando, a gente tem uma experiência muito positiva desses 3 anos comandando um batalhão de Uberlândia, e a gente pretende trazer esse modelo para cá, que é o plano de setorização do policiamento, até o nível de subsetor. Só para deixar uma coisa um pouco mais clara, vamos lá, nessa pedagogia da cidadania, por meio desse canal, que eu quero ver, assim, ganhando mais audiência, se Deus quiser. Lógico, pegar a audiência aí dele. Toda divulgação pode me marcar lá, para marcar a 15ª região. Já passei lá. Já estou com todos os Instagram. Tá certo. E assim, gente, assim, só abrir e fechar um parênteses rapidamente, eu acho tão bacana vocês terem o viés comercial, o viés econômico, claro, é para isso que a TELVIP existe, mas assim, também cumprir essa finalidade social, tá? Então, assim, muito bacana, que bom, viu, Guilherme, que deu para a gente atender essa demanda que você apresentou. E eu quero avançar ainda melhor. Nós conversamos, né? Quero avançar ainda melhor. Isso é só o início. Mas assim, o que eu estava falando mesmo, gente? Eu abri o parênteses, fechei. A gente estava falando, você falou sobre replicar o modelo de polícia de proximidade aplicado lá no batalhão. Isso. Então, assim, polícia comunitária. Deixa eu beber água. Bom, não sei se é de praxe. Caneca bonita. Chique, né? TELVIP. Não sei se é de praxe. Vamos aproveitar e já vou fazer o mexão. Minha amiga Lília, lá da Mega Foto, que faz essa. Aí, faz esse mexão aí pra ela agora, vai. TELVIP. Mas vamos lá, Mas assim, quando a gente começou a pensar polícia comunitária, final da década, meados da década de 90, né? A gente foi buscar o modelo japonês. O modelo japonês de polícia comunitária. Anos depois, a gente traz também o modelo americano. Então, o modelo japonês, desses postos, né, que a gente chamava no início de posto de policiamento comunitário, PPC, que é exatamente colocando mais pontos, mais referências para o cidadão ter. Hoje nós temos as bases de segurança comunitária e tal, que está muito atrelado ao modelo Koban do Japão. Aí a gente atrelou também, a gente buscou também o conhecimento do policial de bairro, policial do bairro, policiamento do bairro, que é o modelo americano. Hoje nós já desenvolvemos, nessas 3 décadas de polícia comunitária em Minas Gerais, nós já desenvolvemos um modelo nosso. Um modelo mineiro. Eu não tenho o título ainda, não, porque eu estou escrevendo. Conta. Mas sabe o que é? Eu tenho uma noção de que manual, ou você tem uma pessoa teórica que pensa um manual, escreve, aí você vai pegar aquele manual e vai testar e ver se funciona, ou o jeito que eu gosto. Eu penso uma prática, começo a executar aquela prática, eu vou ajustando, fazendo as correções na prática e depois eu escrevo o manual. Então, eu tenho um manual hoje, nós escrevemos com toda a nossa equipe lá do 32º Batalhão de Uberlândia. Vou até mandar um abraço, que daqui a pouco o pessoal de Uberlândia vai estar assistindo a gente aqui na TELVIP também. Vou divulgar nas minhas redes. Lógico. A turma tá lá. Tá vendo? A gente já tá chegando lá. E essa galera do negócio vai crescer. Tem hype aqui, viu? Então, assim, eu até mando um abraço para toda a equipe do 32º Batalhão de Polícia Militar, da 9ª Região de Polícia Militar. Esses 3 anos que eu tive lá foi uma escola prática. Né? E o plano de setorização que nós desenvolvemos lá foi uma coisa muito bacana. Nós tivemos muitos resultados, nós temos muitos resultados até hoje lá. Só para você ter uma ideia, o nosso plano de setorização em Uberlândia contemplou 12 projetos desenvolvidos ao longo desses 3 anos. Certo. Nós submetemos esse plano ao conhecimento do Comando Geral da Polícia Militar. Exatamente por quê? Porque a gente executou uma prática, colheu resultados, então hoje a gente tem como mostrar esse manual prático o que funcionou para aquela realidade.
Bem, então o manual que nós aplicamos em Uberlândia, que nós desenvolvemos em Uberlândia, vai ser replicado. Vou aplicar aqui na região. É possível que a gente tenha que ajustar alguma coisa? Claro. Provável, né? O território é diferente, justamente. A comunidade é diferente. A realidade é diferente. Mas a gente tem referenciais. Nós já temos referenciais. Sim. Entendeu? Então, assim, nós vamos começar pelo plano de setorização, estabelecimento do plano de setorização. Claro, tentar aplicar essa experiência nossa aqui, ajustando a nossa realidade, e eu tenho certeza, é muito desafiador. Você sabe o que acontece na Polícia Militar? Eu acabei de substituir o Coronel Menezes, que comandou a 15ª Região. Amigo nosso, deixar até um abraço para ele. A Flavinha é uma parceira nossa, que também é esposa dele. Aliás, também a gente tem que trazer a sua esposa aqui. Estou sabendo também que ela também é da área do marketing, é isso? Nossa, a minha esposa é vendedora desde sempre. Tem uma habilidade espetacular para vender. O trabalho dela, da equipe, enfim. 12 anos ela trabalhou numa multinacional, né? E hoje ela se dedica a desenvolver pessoas, a desenvolver equipes de vendas, desenvolver pessoas por meio de mentoria, por meio do coach. Vamos trazê-la aqui. Traga. Tá? Vocês vão ganhar. Nós podemos trazer, inclusive, o casal, né? Vai ser muito bacana. A gente tem um projeto aí mais próximo do Dia dos Namorados. Quem sabe não traz aí eu acho que vai ser bacana. os dois aí. Que é interessante. Eu posso vir. O problema é que quando eu tô com ela, eu só consigo ficar contemplando e babando. Né? Aí eu não sei se eu vou entregar tanto conteúdo. Legal. Meus melhores 90%, você acredita? Mas continua, a gente acabou com por fora dessa farda aí, tem um cara do coração muito amoroso aí, então... Rapaz, essa é a questão da Polícia Militar. Por que a Polícia Militar, ela tem o potencial de se aproximar muito do cidadão? Porque são cidadãos que vestem essa farda. Gente, o recrutamento e seleção, e nós estamos recepcionando aí amanhã os novos soldados, alunos da nossa 15ª Região. Mais um CFS, né? Está começando mais um CFSD, mais um curso de formação de soldados. Então, no final do ano, nós vamos aí estar com novos soldados prestando serviço de segurança pública na nossa região. E qual é o lance? É exatamente isso. Eles não são recrutados na Lua, em Marte. Aqui são cidadãos daqui. Então, eu falo assim, que cada sociedade tem a Polícia Militar que merece. É o próprio povo. O povo mineiro tem uma Polícia Militar de Minas Gerais há 246 anos, que é patrimônio do povo mineiro. Aliás, com certeza. Entendeu? É isso. Mas é isso mesmo, é um cidadão que está por trás dessa farda, que eu gosto de chamar dessa armadura, né, com toda a indumentária de ataque e de defesa. Você falou muito, Coronel, desse modelo que você vai replicar aqui, da polícia de proximidade e tal. Esse vai ser o DNA do seu comando? Ou você... vamos trazer também a questão que o Coronel Menezes também trabalhou muito, a questão da violência doméstica? Que era uma coisa que, né, de alguma forma também engloba muito, né? Claro. Eu falava da responsabilidade de suceder grandes comandantes. Coronel Exatamente, Menezes, foi quando o Coronel Menezes, o comandante que me transferiu o comando para mim, mas antes do Coronel Menezes, inclusive, a região tem uma trajetória de, em 15 anos, outros 7 comandantes. Então, eu sou o 9º comandante. E nós temos muita responsabilidade com essa sucessão. Respeitar o que nos trouxe até aqui e avançarmos. Quando você fala, né, de algumas ações do comando do Coronel Menezes que terão continuidade, e terão, é até uma imposição do Comando Geral da Polícia Militar. Nós trabalhamos, hoje nós estamos respaldados e sob o guarda-chuva do Plano Estratégico da Polícia Militar 2020-2023. Então, ali nós temos objetivos estratégicos, iniciativas estratégicas estabelecidas pelo comando. Nós trabalhamos, comandantes regionais, alinhados e totalmente alinhados com o comandante-geral da Polícia Militar. Com hoje, o Coronel Rodrigo. Totalmente alinhados. Então, esse alinhamento, ele já propicia que, a despeito do meu estilo pessoal de comando, a gente vai dar continuidade ao comando anterior e avança no que é possível avançar com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade de gestão, com a nossa
com as nossas habilidades pessoais, interpessoais, e por aí vai. Então, sim, o meu estilo de comando, e é bom até que eu demarque uma coisa, né? Quando a gente fala estilo de comando, qual é a prática dele de comando? E eu não vou falar da prática inicial, Tenente Heleno comandando o pelotão de Jacinto, lá no Vale de Jequitinhonha, né? Jacinto, a sede do pelotão, mas Salto da Divisa, Santo Antônio de Jacinto, Santa Maria do Salto. Não, ali já ficou mais lá atrás. Não, eu estou falando o seguinte, dos últimos 8 anos na rua. 3 anos comandando a 125C, ou 125ª Companhia do 22º Batalhão, região centro-sul de Belo Horizonte. 1 ano subcomandante do 13º Batalhão, norte de BH. 3 anos comandando um batalhão em Uberlândia. Então, esse é o perfil do Sandro Heleno, um comandante de tropa, né, que fortalece e maximiza o trabalho em equipe, o reconhecimento da equipe, o fortalecimento da equipe para ajudar pessoas. Esse é o Sandro Heleno. E a melhor forma que eu vejo de fazer uma gestão pública, uma gestão de segurança pública, melhor dizendo, que atinja os resultados para o cliente, que satisfaça o cliente, é ouvindo o cliente. Então, quando eu falo de polícia de proximidade, é uma polícia que ela não está no quartel, ela está nas ruas. Nas ruas. Está próximo do O artista vai aonde o povo... polícia presente, né? Entendeu? Então, assim, uma polícia que desenvolveu ao longo dos anos uma escuta ativa. Que ouve. E aí eu gosto até de uma fórmula, eu gosto até de trabalhar essa fórmula, que é o seguinte: satisfação do cliente é igual resultados menos expectativa. A expectativa está alta. Olha os resultados da segurança pública no estado de Minas Gerais nos últimos anos. Né? Nós vimos recentemente, no nível federal, colocando Minas como o estado mais seguro para se viver. Não fui eu quem falou isso. Essa informação ela veio de fora. Né? Não é? Minas, o estado mais seguro para se viver. Então, a expectativa do nosso povo ela está alta em relação, não apenas à Polícia Militar, mas a todo o sistema de proteção social. Verdade. Então, se a expectativa está alta, vocês têm que atender os resultados têm que ser mais altos ainda. Se o resultado for um pouco abaixo da expectativa, a equação fica negativa. É resultado. Gera uma frustração. Responsabilidade muito grande. Muito grande. A frustração é do tamanho da expectativa. É verdade. A não ser que os resultados sejam ainda maiores. E eu vou me permitir falar algo aqui, né, que a gente não gosta de falar muito, não. Né? Às vezes a gente traz pautas só positivas. Mas eu falo uma coisa com você: nós precisamos avançar e reduzir os índices de homicídio consumado na nossa região. Então, eu ia perguntar em relação a isso, como andam? Pois é. Hoje o indicador que mais nos preocupa, já que nós estamos aí com uma redução da criminalidade violenta superior a 30% no ano, comparado com o mesmo período no ano passado. Peraí, olha só para a nossa audiência entender. A gente vem há 4 anos reduzindo a criminalidade violenta. E eu explico o que é criminalidade violenta, o que a gente considera criminalidade violenta. O ano passado, a gente fechou mais o 4º ano de redução. Esses quase 2 meses de 2022, comparado com os primeiros 2 meses de 2021, nós estamos reduzindo mais 30% na região. O que é criminalidade violenta? Homicídio, crime com supressão da vida, consumado ou tentado, roubo, subtração da coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência, sequestro, estupro, enfim, extorsão, crimes violentos. Nós estamos com a redução em cima de sucessivas reduções. Só que, dentre os crimes violentos, a nossa taxa de homicídio ela é alta. Ela é alta. Esse é o maior desafio hoje, é o maior indicador que tem que ser É o maior desafio. É o maior desafio. Eu queria aqui até destacar a presença e atuação integrada dos órgãos outros. À guisa de exemplo, anteontem nós estávamos reunidos lá na 15ª região. Dr. Rômulo, chefe de departamento,
Só para nossa audiência compreender, tem a correspondência do coronel da Polícia Militar na Polícia Civil. Então, ele é o comandante da região, vamos colocar assim. Só que na Polícia Civil chama departamento. Estávamos eu, o doutor Rômulo, o João Pedro, que é o diretor do socioeducativo, o Oséias, que é o diretor regional, né, da Polícia Penal. Estávamos lá juntos. Os chefes da segurança pública na região. Para justamente alinhar isso aí. Exatamente. Trabalhar para o quê? Integrarmos inteligência, integrarmos informação, integrarmos conhecimento, integrarmos a logística, 15ª Região Integrada de Segurança Pública, para que a gente consiga vencer ainda mais. E, principalmente, um foco muito grande na questão do homicídio. Nós temos uma característica regional, né, que é a tríplice fronteira, fazemos fronteira com Bahia, com o Espírito Santo, e sofrermos por isso impactos da criminalidade dos nossos estados vizinhos, e nós precisamos integrar. E nós integramos tanto no estado de Minas, quanto com o sistema do Espírito Santo, Bahia, inclusive agora chega o carnaval, né? Sim. Apesar do que nós temos uma característica, mais uma vez, né, uma característica diferente para esse momento de exceção, que é a pandemia. Então a gente interfere, né, influencia de alguma forma. Nesses 60 municípios, nós não teremos carnaval. Aquele carnaval fomentado pelo poder público. Mas ainda tem aquela galera que viaja, né? Eu, por exemplo, muitas das pessoas que eu conheço estão amanhã e sábado pegando e entrando no carro e indo para Bahia. Infelizmente... Sim. Respeitando o protocolo, né? E aí eu quero até registrar que nós lançaremos amanhã, às 8 horas da manhã, nas cidades sedes de unidades, né? Aqui em Teoflotone, na Praça Tiradentes, lá em Almenara, em Nanuque e Araçuaí, que são os nossos batalhões destacados, nós vamos lançar a Operação Carnaval. Então, nós vamos fortalecer, nesse período, a presença da Polícia Militar nas ruas, para promover, né, uma maior segurança no momento... momesco. Falei bonito, você viu? Momesco. De Rei-Momo, né? As pessoas não conhecem mais o Rei-Momo, né? Não tem mais, né? Não tem mais o Rei-Momo, nem... Como é que é? Coisa que não tem mais outros tempos. Pois é, e eu tô resgatando. Tá vendo? Aí tá vendo? A gente tá falando aqui. Os valores. Na verdade, Fotó, o que é isso, Gui? Você tá chorando? Tá emocionado por quê? Não tinha causado essa emoção ainda. Não no público masculino. Tô lembrando meus tempos de cabo no Exército. É mesmo? Já fui cabo no Exército. Você serviu o Exército? Servi. Período obrigatório. Fiz o tiro de guerra aqui em Teoflotone. Tiro de guerra 04018? 04018. Pois é interessante, porque a minha parentela toda não tinha nenhuma referência policial militar. Não tinha nenhum parente. A minha parentela é enorme. Pelo lado do meu pai, né? De Belo Horizonte, região metropolitana. Geralmente a maioria do pessoal na polícia pega a tradição. Assim, o pai incentiva o filho e tudo mais. Não é o meu caso. A primeira referência, o que me fez ter um estalo para fazer um concurso da Polícia Militar, foi o Exército. O tiro de guerra 04018. Eu servi na primeira turma de 93 aqui. Eram duas turmas naquela época. Eram duas turmas, primeiro semestre, segundo semestre. Em julho eu formei no tiro de guerra 04018. Em dezembro de 93 eu estava incluindo a Polícia Militar. Fui guarda-mirim em Teoflotone. Olha que bacana. Pois é. É interessante que dentro do Exército tem esse incentivo, né? Que eu lembro que na minha turma a gente fez vários atiradores fizeram tanto a ESA, né, a prova da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, quanto a SPSEX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E você sabe que nós estamos com um projeto bacana, que nós vamos desenvolver no Exército aqui, em sede de piloto ainda. São 150 reservistas formados por ano. Então, nós já combinamos com eles, nós vamos colocar policiais militares em contato com eles, fazendo o quê? Ensinando sobre segurança pública. Isso é interessante. Eu lembro no meu ano de instrução aqui, a gente teve muita proximidade com as instruções com o Corpo de Bombeiro, né? Que tinha algumas coisas como, por exemplo, os primeiros socorros, combate a incêndio. A gente teve instrução do próprio Corpo de Bombeiro, estava previsto na instrução, mas não era pelos bombeiros, né? E ter essa proximidade, esse contato foi muito interessante. E também demos apoio a alguns eventos
da própria Polícia Militar aqui. Foi uma experiência bem interessante. Eu acho que, se eu não estou enganado, o serviço militar obrigatório é uma criação do Olavo Bilac. Eu não estou bem certo se é o serviço militar obrigatório ou os tiros de guerras. O serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório. Mas pensa numa iniciativa que é importante dentro dessa lógica da gente formar cidadãos. É uma escola de cidadania. É uma escola de cidadania. O próprio lema do tiro de guerra é escola de cidadania. Ensinando a servir o Brasil. Acho que é esse o lema. Pois é. Muito interessante isso, né? E a maioria da galera não quer servir. Eu lembro no meu ano mesmo, eu fui voluntário, que eu tenho alguns militares na família. Fui voluntário, mas assim, 90% não queria servir e tudo mais. E no final do ano, tava todo mundo assim, não, se tivesse que fazer o ano de instrução de novo, eu faria. Né? Eu não posso nem falar, que eu fui o 01 da minha turma, então eu sou até meio suspeito Você de falar. imagina, o meu menino, o Davi Heleno, ele está no ano de alistamento dele. Ele é de novembro, final do ano, ele completa 18, está no ano de alistamento. Pai, eu gostaria de não servir. Que bacana, vai servir. Pô, mas que mancada do seu filho, pô. O pai é coronel, vai falar que não quer... A gente é bem democrático lá em casa. A gente é bem democrático. Aí você fala, mas em que reside a democracia nesse aspecto, nesse Que exemplo? democracia é essa? Vai servir. Não, é que eu falo, eu causo choque inicial e depois eu começo a bater um papo com ele. E eu falo exatamente isso. Ô filho, a gente trabalha com eles o lance da formação integral. Formação integral, formação 360 graus. E eu tenho absoluta certeza, as meninas, não temos serviço militar para as meninas ainda, mas já que temos para ele, então, assim, ele vai acessar um aprendizado para a vida que talvez vai ser só naquele momento. Só naquele momento. Só naquele momento. Então, vamos ver se ele vai servir aí, né, se porque tem um processo. Tem e uma tal. comissão de seleção, deve acontecer aí no meio do ano. Quanto tempo nós temos aí de bate-papo? Nós já estamos aqui beirando os 55 minutos. Opa, tá vendo? O tempo voa. Ô, Coronel, nós falamos, ficamos sem falar algo. Você gostaria de deixar alguma mensagem? Porque nós vamos entrar naquela brincadeirinha? Podemos, acho que é interessante fazer o bate-bola aqui. É interessante fazer o bate-bola. Né? Mas só que vocês não combinaram comigo essa brincadeirinha, né? Então vamos lá. A gente não combina com ninguém essa É brincadeira. uma brincadeirinha suave. Um valor do militar é coragem. Vamos embora, com Isso coragem. Aí, só para explicar o senhor, geralmente a gente faz, lógico que respeitando os temas, né? A gente faz assim, eu vou falar uma palavra, o senhor me fala o que vem na primeira coisa na mente do senhor. Pode ser só uma palavra, se o senhor quiser fazer dissertar sobre. Palestrar, eu vou fazer né? uma e a Roberta vai fazer outra. Uau. Aí a gente... Deixa eu só ligar aquela câmera de novo ali. Porque tem disso, né? Guilherme, tu já reparou, né? Que o programa, você já percebeu como é que o programa é descontraído, né? Ele levanta e vai lá e olha. Eu falo que tem uma coisinha aqui nessa cadeira que não deixa ele... Infelizmente, assim, a gente é um projeto muito novo, a gente está se adaptando a esse mundo digital. Mas você então sabe a gente tem essa limitação técnica. Mas você sabe o que é ainda, muito né? interessante? Quando você fala de aproximar, eu também entendo que isso a gente consegue aproximar as pessoas, porque existe uma naturalidade, existe uma transparência, uma verdade. Então, quando as pessoas entendem isso, entendem, né, essa dinâmica aqui... a intenção é essa mesmo. A minha sensação é de que as pessoas realmente ficam mais à vontade. Claro. Né? Eu gosto muito do formato podcast, exatamente por isso. Que é um bate-papo. Isso. Não é Isso é um engessado, compromisso formal. né? Apesar de eu estar formal. Mas o senhor está representando uma instituição, né? Você viu? Não tirei nem a boa, não. Diferenciada. E é um conjunto de identidade organizacional. É isso aí. Mas essa figura é importante, né? Isso aí, esse simbolismo, isso tudo faz parte. Sim, mas deixe sua mensagem, que aí nós vamos entrar no bate-bola. Como assim? Eu faço mesmo. Eu achei que vocês iam mandar a palavra. Então Vamos começar. O que você quer falar aí, Rô? Então, eu andei, como eu falei, né? Eu dou uma stalkeada lá no Instagram dele. Prepara, coronel. Vou ter que começar a lançar conteúdo mesmo. Eu vi que ele gosta de Fórmula 1. Amo. Né? Então vamos lá. Hamilton ou Senna? Vixe. Razão ou emoção? Agora é com você, mãe. Vamos falar os dois. Eu sou um fã da Ayrton Senna, né?
Mas, nossa, gente, a importância do Ayrton Senna para o esporte brasileiro, para o esporte mundial, inclusive como referência, né? Até para o próprio Hamilton, né? Exatamente. É uma referência até pro Ó, eu valorizo muito os nossos heróis. O Ayrton Senna é um herói brasileiro. Eu não tenho como dar uma outra resposta. Apesar de eu respeitar muito o presente, respeitar a história que o Hamilton está construindo. O Hamilton está construindo uma história para ser, estatisticamente, indubitavelmente, o maior piloto de todos os tempos até então. Agora, gente, é igual quando eu falo de comandos. A gente respeita muito a construção de cada um ao seu momento. E, pensando Ayrton Senna, o que ele construiu naqueles anos, com o que ele tinha às mãos, a genialidade dele é impressionante. Pelé ou Messi? Pelé. Mesma lógica. Tá certo. Vamos lá, então. Crime. A palavra é crime. O que vem? O que vem na minha cabeça, cara, é uma desconstrução humana, é uma doença, é um mal do ser humano. O Deus que eu acredito, ele não nos criou para praticarmos crime. Porque o crime, ele traz uma outra palavra, o mal. O mal. O crime é o mal. Ah, mas o crime sob a lógica e a ótica da moral dessa sociedade. Não, gente, mas assim, eu vou realçar algo na nossa bandeira: ordem e progresso. O crime, ele vai de encontro, ele vai contra o mandamento que está na nossa bandeira: ordem e progresso. Ordem para se ter progresso. O crime é regresso. Né? Bom, ele falou de Deus, eu quero entender. A gente falou nos bastidores também de algo voltado para questões religiosas, de religião. Deus. Tudo. Minha razão. No caso, meu Deus... Alguém explica Deus? Não. Eu acho que se procurar explicar, você está colocando a caixinha. E o meu lance de ser exatamente pouco religioso é por isso. Eu respeito todas as religiões, porque eu entendo que a religião ela é uma construção humana. E o problema da religião, e a religião tem uma finalidade muito importante, inclusive de controle social, etc. e tal. Eu acho até que a questão da religião, a comunidade religiosa, independente da profissão de fé, ela é importante para você ter comunhão. Então, Deus, intimidade, igreja, comunhão, e o mundo, influência. Então, a religião, o problema dela é só colocar Deus na caixinha. Deus não cabe numa caixinha. Cada um querer criar uma face diferente para Deus. Né? Eu sou alfa e ômega, princípio e fim, onipresente, onipotente, onisciente. É Deus. Ele é inexplicável. O que me posiciona assim, em relação a Deus são as minhas experiências com Ele. Na intimidade. Certo. Não quando eu estou louvando em público, como eu estou fazendo aqui agora. Mas na intimidade. A intimidade que eu tenho com Ele já me oportunizou algumas experiências para eu saber que Ele é real. E eu tenho a plena convicção de que nós somos um misto de corpo, alma e espírito. Alma, mente. Então, corpo, mente e espírito. E eu tento trabalhar a minha saúde e das pessoas que estão próximas a mim, família, amigos e pessoas no raio de influência, eu procuro trabalhar a lógica de buscar saúde nessas três áreas. A espiritual é importante. A saúde espiritual é importante. E a gente tocou nisso, acabou que me fez lembrar de uma outra coisa. A gente está saindo da pandemia, um momento sem precedentes para nós e que está deixando sequelas. E o que é interessante, né? Eu conversava hoje, eu e minha esposa. Na verdade, ela falava comigo, né? Uma construção dela, uma reflexão dela. A gente nem saiu, nem venceu a pandemia, o mundo não venceu a pandemia, ou se nós podemos considerar que já vencemos, nós ainda estamos com as sequelas da pandemia, cicatriz, já estão falando em guerra. Que isso, hoje né? começou hoje, né? Infelizmente. Não é? Que tempos, né? Que tempo. Bom, já que você mandou Deus aí, eu vou mandar a família.
Cara, família é um projeto de Deus. A família, referência primeira, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E depois, a família que eu construí a partir da escolha de uma pessoa. A escolha não foi minha, foi dela. Ela que escolheu, né? Olha os homens. Não se enganem. Eu, no auge dos meus 47 anos, né, quase completando 48, não vou ter um pensamento juvenil de achar que eu escolhi. Filho. Nessa altura do campeonato. Então, assim, família, a primeira noção de família para mim, o que traz é gratidão. Eu agradeço a Deus porque quando eu firmei com Ele um pacto, eu falei com Ele, me entrega um presente. E Ele me deu um presente. A Dani me escolheu para a gente vir nessa aventura a dois. Né? Uma aventura onde, inicialmente, a gente aliou. Então, família é, inicialmente, aliar projetos individuais, identidades individuais, e, no início da caminhada, realizarmos os projetos individuais e começarmos a estabelecer projetos em comum. O primeiro, e talvez o maior, os filhos. Mas não os únicos. Não os únicos. Então, ainda hoje, eu e a Dani, eu e a minha esposa, a gente vai estabelecendo projetos de curto, médio e longo prazo. Gestão. Mas, gente, que cara bitolado. Gente, a vida é gestão. A vida é gestão. E aí, vocês vão... Toda vez que a gente topar, vocês vão lembrar disso. A vida é gestão. Ou você está fazendo gestão da sua vida, com a mão no volante, pé no acelerador e no freio, passando a marcha, reduzindo ou aumentando a marcha, ou você está de carona. Tem alguém dirigindo a sua vida e você está indo para onde estão te levando. Gestão. Analogia, né? Gestão. Então, assim, gestão em todas as áreas. Espiritual, intelectual, conjugal, filhos, parental, social, doação, profissional, espiritual. Eu acho que eu falei. Enfim. Mais um aí, cada um, para encerrar? Não, vamos dar uma filosofada aqui um pouco, né? Em relação a... Filosofia e prática. Ela faz parte da Nova Acrópole, uma escola de filosofia que tem aqui. Então isso aqui se transformou numa arena. Vambora. Aí a gente não sai hoje não, porque eu gosto da filosofia. É porque ele trouxe muita questão do passado, ele falou que gosta das coisas retrôs, então vamos trazer passado, presente e futuro. Em qual desse tempo você se identifica mais no sentido de se identificar mesmo? Você traz a questão do passado por gostar de coisas, né? Você é uma pessoa do presente ou você é aquela pessoa que está, assim, sempre... Você fala de gestão, né? Então, de alguma forma, você também está planejando, você está com um olhar no futuro. Eu vivo intensamente o momento. Considera só essa última hora nossa aqui. Nós não nos conhecíamos. Roberto, Sandro, Guilherme. Nós não nos conhecíamos. Nós nos permitimos nos conhecer, porque nós nos entregamos a esse momento. Eu sou uma pessoa do tempo presente, do momento. E aí eu até indico um filme... Poder Além da Vida. Quem assistiu esse filme, que eu já assisti mais de 2 dezenas de vezes, Poder Além da Vida. Quem assistiu esse filme e quem leu o livro Foco, Daniel Goleman, é isso aí que eu penso acerca de passado, presente e futuro. É o presente, é hoje. O amanhã não nos pertence e o passado ficou. Eu gosto de voltar no passado para buscar experiências, aprendizados, lições, memórias afetivas. E visito o presente, o futuro, para fazer meu planejamento, para fazer minha gestão. Mas eu não vivo no futuro nem no passado. Não interfere. Viver no futuro é ansiedade, viver no passado é depressão. É o presente, foco. Show. Mais uma? Bom, então eu vou, para encerrar aqui, eu vou mandar... Polícia Militar de Minas Gerais. Essa palavra, esse nome... Tem peso, te né? arremete o quê? O que vem na sua cabeça? Mas é a minha identidade. Você imagina que eu vivi até os 19 anos o Sandro Heleno, Clark Kent. A partir dos 19 anos, o Heleno,
por todas as graduações e postos que eu passei. Soldado Heleno, cadete Heleno, aspirante Heleno, tenente Heleno, hoje coronel Heleno. Só que o que acontece? O meu trabalho, a minha profissão, ela me confere muitíssima identidade. Então, polícia militar, qual é a palavra que eu trago junto? Minha identidade. Você é um policial. Eu sou. Então, olha só, é interessante porque às vezes a gente pensa assim, quem sou eu? O que eu faço? O que eu tenho? Ou o que eu sou? Bem, eu sou o Sandro Heleno. Os meus valores, a minha visão e minha missão. Só que é o seguinte, cara, eu sou também o que eu faço. Eu já achei um pouco equivocado um momento da minha vida ter tanta identidade com o meu trabalho. Hoje eu tenho isso de forma muito tranquila. Eu sou o Sandro Heleno, eu sou o coronel Heleno. Até porque a minha condição de militar, eu vou para a reserva daqui 2 anos e pouco, eu não perco a condição nunca mais. É eterno. Nunca mais, entendeu? E no nosso processo de formação, nós passamos por uma programação e reprogramação de crenças. Gente, e para falar de crenças, eu vou falar aqui, nesse momento, de crenças limitantes. Eu não vou falar das crenças empoderadoras nesse momento, eu vou falar de crenças limitantes. Quantas crenças limitantes que eu trago da minha vida ali até os 19 anos e que eu reprogramei exatamente pela atividade que eu exerço. Pela formação que nós temos, e é uma formação continuada. Né? Crenças limitantes que foram substituídas por crenças empoderadoras. Porque o policial, ele é forte, ele tem que ter uma força diferenciada em relação ao cidadão comum. Com certeza. É isso. Então, já que Gui mandou a última dele, aí a gente pode deixar, então, a sua mensagem, né? Para a gente fazer o fechamento aí, porque a gente já está estourando aí o tempo. Né, Shell? Viu que eu trago suporte, né? A gente não chega sozinho em lugar nenhum. Isso aí é... Eu gosto de trazer sempre membros da nossa equipe para me lembrarem o tempo todo que eu não chego e nós não chegamos sozinhos em lugar nenhum. Juntos nós somos mais fortes, gente. Vamos juntos, vamos comunicando cada vez melhor, vamos avançando cada vez melhor e vamos acreditando. Eu acredito que, sim, eu falei que eu era idealista, nós teremos um futuro melhor. Eu acredito muito nas sementes que nós lançamos hoje. Se a gente, ao mesmo tempo que a gente chega e prende, eu acredito muito no trabalho preventivo e acredito na semente que a gente lança, por exemplo, através de programas como o PROERD, Programa de Resistência às Drogas, onde a gente trabalha um público que está em formação. E quando eu falo de polícia de proximidade, eu falo dessa polícia que é referência. Por que eu conto a minha história pessoal, de vida, com a expectativa de inspirar pessoas que precisam ouvir essas histórias? Porque, muitas vezes, essas pessoas estão num ambiente onde o que diz para elas é que elas não podem. E eu afirmo, vocês podem. Quem foi podem. Sua maior referência, sua maior inspiração assim, de vida nesse sentido moral e ético? Minha maior referência é a minha mãe. Sua mãe. A minha mãe, quando a gente fala isso, eu estou falando da formação lá, criança e adolescente. Porque aí depois a gente vai buscando tantas outras referências, vão surgindo tantas outras referências. Referências e influências, né? Outras influências, né? Professores, mentores. Dentro da Polícia Militar a gente trabalha muito firme a mentoria. Então, o comandante Heleno hoje, ele já trabalhou com quantos comandantes que mostraram o caminho? Quantos coronéis influenciaram a você se tornar ao coronel que você é hoje, né? Então, a minha referência primeira é a minha mãe, indubitavelmente. Indubitavelmente. E o meu herói é o meu irmão. Seu irmão. O Samuel. Se Jesus Cristo era o meu herói, um homem que passou por aqui, influencia tantas pessoas ao longo dos séculos, tem como esse cara não ser referência, gente. É verdade. Claro. O Samuel é o meu herói. Meu irmão que tombou numa ocorrência. É mesmo? Quando eu falo tombou, é que ele foi assassinado numa ocorrência policial.
era soldado da polícia. A diferença nossa é de idade de 1 ano e 7 meses, isso aconteceu em 2007. Então, esse ano foram 15 anos da nossa despedida abrupta dele. E o Samuel é interessante, né? Porque ele tinha um nível de admiração do irmão mais velho dele, no caso eu, que me encorajou muito na caminhada, muito. Penso uma pessoa que acreditava mais no meu potencial do que eu e comunicava isso. É claro que nós brigávamos pra caramba e tal, porque nós... Coisa de irmão, né? Convivíamos intensamente, né? E assim, e eu acho interessante que quando eu comecei a alcançar aqueles primeiros sucessos profissionais e tudo assim, como que eu via ele extremamente feliz com o meu sucesso. E as pessoas... Gente, o comum, o normal é os amigos, as pessoas próximas, ficarem felizes com os nossos sucessos. Mas não é o comum, infelizmente não é. Às vezes expressar que está feliz, mas na verdade por dentro não está. Né? E aí, toda a minha preocupação com o legado, em todas as áreas da minha vida, perpassam por justificar a memória dele. Vocês compreendem? Então, claro. É uma responsabilidade que eu tenho muito grande com o nome dele, com a história dele e com a nossa trajetória juntos aí por 31 anos de vida, foi o que ele teve aqui. Que bonito, que legal. Bom, é isso, né? Conversamos muito. Eu quero agradecer e, antes de tudo, né, dizer que foi um prazer conhecê-lo, né, desejar sucesso aí no seu comando e dizer que a casa está aberta aqui. Vamos trazer a esposa, né, Shell? Vamos fazer um... Você também, de novo? Você quer falar? O Gui falou que ia arrumar uma caneca pro comando. Você quer uma caneca também? Só vai encerrar. E é isso, dizer que foi um prazer tê-lo aqui com a gente hoje, tá? Foi uma tarde muito agradável. E é isso, né, Gui? É isso aí, Coronel. Muito obrigado. A casa está de portas abertas. Você é o primeiro de muitas ações que vamos fazer junto aí. Conta com vamos inaugurar a coluna de segurança pública. Pois nós vamos trocar uma ideia aí depois em off aqui. Coisa boa, vida aí. Você conversou com ela, não? Já adiantei mais ou menos. Mentira, não falou nada comigo. Falei sim, ó, pra você ver, querendo me jogar na fogueira. Eu tô atraindo mais trabalho, mas você já deve ter percebido que eu sou obstinado com o trabalho. Não deu pra sentir. Tem que ser ativo na missão. Vamos embora, vamos firme. Mais conteúdo de qualidade para essa turma, né? Nós precisa de conteúdo de qualidade. Aproximar a audiência aí, a polícia, né? E vamos fazer nosso papel, nossa função. É um prazerão, eu também gostei muito de conhecer vocês, a aura de vocês, a experiência desse momento aqui foi muito rica. Muito rica. E eu já identifiquei que vocês são pessoas boas. Que bom. Que Deus nos abençoe nessa caminhada e vamos junto. Amém. A parceria só está começando. Também, né? Isso é verdade, a gente atrai as pessoas. É bem por aí. Atrai. Né? Vamos juntos. Isso aí. Bom, então, Fechou? Galera, obrigado, Shell, pela moral aí na câmera. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de curtir e se inscrever aí no canal. Se você tem alguma sugestão, crítica, dica, só mandar pra gente aí nos comentários. Semana que vem a gente tá aqui de volta. Agradecer mais uma vez o parceiro que eu não agradeci no início, galera da Delevi, Vitinho. Obrigado aí pelos aparelhos, pela iluminação. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau pra vocês. Fui.